Apocalipse 16, verso 2 nos diz: derramou segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto. Esta é a segunda praga que cai no mar. Você já imaginou o oceano transformando-se em sangue? Esta praga é literal ou é simbólica? São todos os oceanos? É apenas algum oceano nesse planeta? Hoje vamos estudar a respeito das 7 pragas. Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro do Apocalipse. Para mim tem sido uma satisfação poder estar aprendendo um pouco mais com vocês a respeito desse livro tão extraordinário. Um livro que contém as profundas coisas de Deus. Hoje vamos estudar um tema muito interessante, as últimas 7 pragas. Algumas pessoas ficam se perguntando como pode um Deus de amor castigar. Mas eu queria que você olhasse para Apocalipse, capítulo 15, e lesse comigo o primeiro verso. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Com as últimas 7 pragas ou 7 flagelos, se consuma a cólera de Deus. Sabe o que isso significa? Deus não pode suportar para sempre o mal. Deus não pode suportar para sempre o pecado. Ele oferece graça e salvação a todos os que desejam, mas finalmente o pecado precisa ser destruído. E aqueles que não largarem, não abandonarem o pecado, infelizmente, serão destruídos junto com ele. A cena que vemos aqui é Cristo saindo do santuário celestial. Hoje, Jesus se encontra no Santo dos Santos, atuando como sumo sacerdote. Nesta função, ele começou o juízo, onde todos os casos são decididos para a salvação ou para a perdição. Mas, mesmo estando ele como sumo sacerdote, ainda a graça é oferecida. É por isso que Hebreus 4, 14 a 16 fazem para mim um convite que nós devemos nos achegar junto ao trono de graça para acharmos socorro em ocasião oportuna. Mas Jesus não estará para sempre no santuário. É por isso que eu e você não podemos tardar na nossa decisão de aceitá-lo como Salvador. Olha o que diz Apocalipse capítulo 15, no versículo 8. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Quando Jesus deixa o santuário se enche de fumaça e lá fora há 7 anjos o aguardando. Cada anjo tem uma taça e Jesus enche essas taças e elas agora devem ser derramadas sobre a terra. Cada taça, ao ser derramada, é uma praga que cai sobre a humanidade, sobre os ímpios. Leia comigo então o relato da primeira praga, Apocalipse capítulo 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Amigo, amiga, sabe qual é a primeira praga? Úlceras malignas e perniciosas atingirão aos portadores da marca da besta e da sua imagem. Já estudamos aqui que o selo ou a marca de Deus é o sábado e, por extensão, sua lei. Isso significa que a marca da besta é aquilo que hoje está sendo colocado no lugar do sábado. Sem dúvida alguma, o domingo,
quando ele for uma imposição civil, todas as pessoas que preferirem santificar o domingo ao invés do sábado estarão sendo seladas em sua fronte ou em sua mão. E estes, se não se arrependerem, se não se voltarem para Cristo, eles passarão por esta primeira praga e estarão eternamente perdidos. Leia comigo agora a segunda praga. Apocalipse 16, verso 3. Derramou segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Você já percebeu que nós estamos numa ilha? Esta ilha está cercada por água do oceano. A segunda praga nos ensina que a água do oceano ela vai se transformar em sangue. É claro que esta praga não é universal, ou seja, não serão todos os oceanos do planeta, mas em alguma parte desse planeta, as águas do oceano se transformarão em sangue. Esta é a segunda praga. Acompanhe comigo agora a terceira praga. Apocalipse 16, verso 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Sabe o que significa esta praga? Que a água potável em várias partes da terra se transformará em sangue. Imagine o desespero que os ímpios passarão ao buscarem água para dessedentar sua sede e encontrarem sangue. Por que acontece essa terceira praga? O Apocalipse explica. Versículo 5. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto sangue derramaram dos santos e profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Sabe por que nesta praga os ímpios bebem sangue? Porque eles derramaram sangue dos mártires, dos fiéis filhos de Deus, de pessoas que temiam e amavam a Deus. Agora eles bebem sangue para que se lembrem de suas injustiças. Agora acompanhe a quarta praga. Apocalipse 16, verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi dado queimar aos homens com fogo intenso. O sol vai aquecer, nós não sabemos quantas vezes mais, mas a Bíblia é clara em dizer de que os homens terão sua pele queimada, ou seja, abrasada pelo calor do sol. Acompanhe comigo a quinta praga. Versículo 10. Derramou o quinto a sua taça sob o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Você percebe que quando a quinta praga é derramada, os efeitos da primeira ainda são sentidos? Isso nos mostra que as pragas serão derramadas numa ordem sequencial, uma após a outra. E a quinta praga são trevas sob o trono da besta. Os homens não enxergarão um palmo diante de seus olhos. E eles levaram muitos às trevas morais e espirituais. Agora são as trevas que envolvem a cada um deles. Chegamos então à nossa sexta praga. Acompanhe comigo a leitura de Apocalipse capítulo 16, versículo 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Esta sexta praga derrama-se sobre o rio Eufrates. Para entendê-la, nós temos que voltar ao sexto século antes de Cristo, quando Ciro, o grande líder do Império Medo-Persa, desviou as águas do rio Eufrates e invadiu a cidade de Babilônia e a tomou na noite de 13 de outubro de 539 a.C. Ciro é um tipo de Cristo, e assim como o rio Eufrates teve suas águas secadas para que Ciro derrotasse a Babilônia, agora as águas do rio Eufrates voltarão a ser secadas na sexta praga para preparar o caminho dos reis que vem do nascente do sol.
Cristo e seus anjos são estes reis, e eles voltarão em glória e majestade. E a sétima praga, os eventos que nela acontecem, já falam de eventos e de acontecimentos sobrenaturais que mostram a chegada do Filho de Deus. Acompanhe comigo em sua Bíblia, Apocalipse 16, a partir do versículo 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, grande e forte. Sabe o que está acontecendo aqui? Começam os eventos sobrenaturais que darão lugar ao aparecimento de Cristo nas nuvens dos céus. Haverá um grande terremoto como nunca foi sentido. Os montes e as ilhas serão movidos de seus lugares. A água dos oceanos vai subir, vai invadir as grandes capitais desse mundo, e nós testemunharemos fenômenos extraordinários, jamais vistos. É Cristo voltando em glória e majestade. E enquanto os ímpios estão sofrendo a dor e o sofrimento das últimas 7 pragas, os salvos estão protegidos e guardados pelo céu, aguardando que o seu maravilhoso Senhor apareça nas nuvens. De que lado você quer estar? Só há 2 lados. Aqueles que sofrerão o dano das pragas e aqueles que estarão prontos para receber a Jesus, que voltará com todos os anjos dos céus. Você pode estar do lado certo. Você só precisa tomar agora uma decisão: aceitar a Cristo como teu Salvador pessoal. Aqueles que não aceitam a Cristo, antes desejam fazer sua própria vontade, viver seus costumes, viver aquilo que almeja, perderão a vida eterna. Mas todo aquele que se submeter à autoridade de Cristo vai receber a vida eterna e vai estar protegido contra as últimas 7 pragas. Amigo, a porta do céu continua aberta. Entre por essa porta. Não permita que a salvação que Deus preparou para você seja desperdiçada. Abra o seu coração agora. Ore comigo. Pai Santo, nós queremos estar do lado daqueles que estarão protegidos e guardados pelo céu nesse momento de prova. Por isso, aceita a nossa entrega. Oramos em nome de Cristo. Amém.